parado nessa precaução, que era para consultar o manual de instalação, operação e manutenção, para assegurar quanto aos demais riscos referentes aos procedimentos de como instalar, como operar e como executar serviço de manutenção. E a gente viu que para esse equipamento o fabricante não disponibilizou o manual de instalação, manutenção e operação, né? Instalação, operação e manutenção, que a gente chama de IOM. Se você vê a sigla IOM, você já sabe que é o manual de instalação, operação e manutenção. Quando a gente clica aqui, vocês viram comigo que a gente vem para a mesma página, que é o mesmo manual. Vamos dar sequência e ir para a primeira advertência. A primeira advertência diz: não tente interconectar as unidades diferentes de diferentes fabricantes sem antes consultar o SAC Carrier ou um engenheiro especializado em equipamentos de condicionadores de ar. Parece besteira, mas isso aqui não é uma besteira. Isso é um problema grande e pode ser um problema grave. Por que pode ser um problema muito grave, professor? Porque, pessoal, isso aqui pode incidir diretamente no funcionamento do equipamento. E além de ser diretamente no funcionamento do equipamento, pode gerar acidentes. Você pode estar trabalhando com equipamentos de tensões diferentes, você pode estar trabalhando com equipamentos que tenham pressões de trabalho diferentes, tubulações diferentes. E essas modificações podem causar problemas graves, não só para o equipamento, mas também para sua segurança. Como a gente viu, a advertência sinaliza situações que podem resultar em danos pessoais e inclusive morte. Então, a gente tem um risco grande aqui que a gente não deve tomar, pelo menos eu não aconselho. A incompatibilidade entre unidades interna e externa. E por que a gente chama unidades interna e externa, pessoal? Eu já falei isso em outras aulas e vale a pena ressaltar. Quando a gente fala de equipamentos do tipo split system, eles podem ter o ciclo quente, frio e o ciclo frio. Então, como a gente tem equipamentos que mudam o tipo de ciclo, onde a unidade evaporadora passa a funcionar como se fosse uma condensadora e vice-versa, a gente trata dessas unidades como unidade interna e unidade externa. Seguindo o texto, né, a incompatibilidade entre as unidades interna e externa e os seus dispositivos de controle pode causar sérios problemas a ambas e incorrer em invalidação da cobertura da garantia do fabricante. Então, se o equipamento ainda está na garantia e eu instalar uma evaporadora, desculpa, uma unidade interna, olha, uma unidade interna de um fabricante e uma unidade externa de outro fabricante, ambos estando na garantia, ambos tendem a perder a garantia legal. Seguindo o texto, o grupo MDAK se exime de toda responsabilidade e cancelará a garantia do produto. Se houver uso inadequado do equipamento, se as instruções de instalação não forem seguidas como indicadas, ou ainda se ocorrerem erros ou modificações, ou modificações quando das ligações elétricas e ou tubulações de interligação de fluido refrigerante. Em caso de dúvida, consulte o saque carrier para informações. Antes de instalar, modificar ou efetuar manutenção, serviços no sistema, certifique-se de que o fornecimento de energia elétrica à unidade está interrompido. Verifique também se se não há mais de um disjuntor, que seria o interruptor de energia, né? Certifique, certifique e coloque etiqueta em cada disjuntor existente, de maneira visível e apropriada. Os choques elétricos podem ocasionar danos pessoais e inclusive a morte. Esta unidade só funcionará corretamente se for instalada e testada por pessoal qualificado e treinado para isso. A gente sabe que na maioria das vezes isso não acontece. E é por isso que eu tive mais motivação para continuar aqui com o canal, para que a gente venha estar capacitando e trazendo informação de qualidade de forma como a proposta do canal, de forma teórica, para que a gente venha debater essas informações e trazer esse tipo de informação de qualidade. Precauções e advertências, ainda temos algumas no início do manual. Precaução: conexão de unidade e rede elétrica, alimentação de energia. As unidades devem ser conectadas à rede elétrica através de um disjuntor, cabos de interligação
e cabo terra, conforme especificado na norma NBR 5410 da ABNT, instalações elétricas de baixa tensão. O disjuntor deve ser exclusivo e instalado em um local de fácil acesso, preferencialmente próximo à unidade interna. Também deverá estar devidamente identificado. Desta maneira, o desligamento da unidade em caso de manutenção, ou mesmo numa situação de emergência, será feito de forma rápida e segura. Caso a instalação seja realizada através de uma tomada, a mesma deverá estar de acordo com a norma NBR 14136 da ABNT para utilização de plugs com três pinos. Advertência: para desconectar a unidade da rede elétrica, alimentação de energia. Nossa, eu li erradão, não foi? Vamos retornar isso aqui. Para desconectar a unidade da rede elétrica. Evite desligar a unidade utilizando o disjuntor. Use sempre o controle remoto quando quiser desligá-la. Unidades com cabo de alimentação. Não puxe o cabo de alimentação para desligar a unidade, principalmente se estiver em operação. Este procedimento, além de danificar o cabo, pode resultar em choque elétrico, produzindo uma faísca e até mesmo iniciar um incêndio. Isso é muito, muito importante, pessoal. Riscos de choque elétrico e princípio de incêndio muitas vezes vêm do centelhamento causado por pequenos arcos elétricos. Quando era criança, um conhecido meu mais velho atuava no Corpo de Bombeiros e falou da importância de quando você sentiu o cheiro de gás de cozinha escapando, você não ligue nem desligue nenhuma lâmpada da casa. Porque dentro do interruptor, na maioria das vezes, a gente tem faiscamentos de pequenos arcos elétricos. E aqueles faiscamentos são os pontos de maior temperatura naquele momento, naquele ambiente, que podem causar o início de incêndio que você não vai ver. É um início de incêndio invisível. E o risco é grande. Então, é de fato perigoso. Verifique periodicamente o cabo de alimentação. Se estiver, se, n- Se este não estiver firmemente conectado ou apresentar algum dano, poderá haver fuga de energia ou até mesmo risco de choque elétrico. Inclusive, esse ponto, verificar periodicamente o cabo de alimentação, não só o cabo de alimentação, mas todas as conexões elétricas, devem ser verificados pelo profissional de manutenção preventiva também. Se houver frouxidão dos cabeamentos, isso pode ocasionar pontos de aquecimento nos cabeamentos elétricos e causar problemas como curto-circuito e outros problemas, derretimento de cabo ou algo do tipo. Então, não custa nada fazer uma limpeza nos terminais elétricos ou até trocá-los para poder não ocasionar esse tipo de problema. O cabo de alimentação nunca deve ser cortado para aumentar ou diminuir o comprimento deste. Isso quando vem é, instalado no equipamento. Se o cabo estiver danificado, entre em contato com o SAC para informações sobre como proceder. Última advertência e uma nota, e a gente vai parar por aqui também. Última advertência nesse ponto, né? Utilize a voltagem indicada na etiqueta de dados da unidade. Quando fala voltagem, eu pessoalmente eu não gosto de usar esse termo. Eu não sei se ele é correto. Eu utilizaria tensão. Utilize a tensão indicada. Voltagem, eu não sei se é correto falar voltagem, mas está aqui, a gente vai ler. Usar a tensão diferente da especificada pode causar sérios danos à unidade, isso é fato. Eu já enfrentei sala de aula, já vi, né, já presenciei um aluno, inclusive é um grande amigo hoje, Maurício. Um abraço, negão. Ele levou dois ar-condicionados de janela para nossa sala de aula para testar. Ele falava que um ligava, rendia, mas o outro nem ligava. Eu fiz o teste de curto-circuito, né? Peguei a tomadinha lá, vi se tinha curto-circuito, não tinha, e pus na tomada para poder testar. Quando eu pus, o ar-condicionado ligou. Ele fez, pronto, é só porque é comigo, né? Tá na tua frente, eu vou passar vergonha. Eu comecei a investigar com ele. E eu pedi para quando ele chegasse em casa, ele visse a tensão que chegava na tomada dos ar-condicionados. Quando ele foi medir a tensão, no ar-condicionado do quarto dele, que era o que ele ligava primeiro, a tensão que chegava lá era mais ou menos 190 volts. Tá baixo, muito baixo, né? Porque a gente recebe aqui na região Nordeste 220 volts de corrente alternada.
e 60 Hz. Então, quando você vai ver, os equipamentos eles são projetados para trabalhar com a tensão de mais ou menos 10%. Então a gente vai ter 22 volts para mais ou para menos. Então a gente vai trabalhar com mais ou menos 198 volts, é o permitido, e 242. 190 está muito próximo da referência, de 198, mas ainda é baixo. O equipamento conseguia ligar. Quando ia partir o compressor do segundo equipamento, o que é que acontecia? Ele ficava martelando, como se fosse falha do capacitor, como se o capacitor estivesse ruim, e não conseguia ligar. E desarmava o outro também, por baixa tensão. Quando ele mediu, ele falou: caramba, chega a 180, 185 e as luzes começam a piscar dentro de casa. Justamente esse problema. Eu aconselhei ele chamar a concessionária para poder verificar a baixa tensão chegando na residência. Até hoje a concessionária não foi, é um outro problema. Ele inclusive só usa um ar-condicionado em casa por esse motivo, mas nesse caso foi a utilização da tensão correta. Utilizar somente um disjuntor de capacidade adequada. Veja o manual de instalação, operação e manutenção para a correta especificação. Nesse caso a gente não vai conseguir ver porque o fabricante não postou no seu site, né, no site oficial, o manual de instalação dessa máquina. Mas a gente vai conseguir dar uma olhada em outros pontos. Aqui a gente já viu. Aqui, ó, essa nota. Algumas figuras e fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções e componentes para facilitar a representação. Entretanto, o modelo real adquirido é que deverá ser considerado. Este manual do usuário também está disponível no site, no caso de perda, para acessá-lo através do endereço eletrônico. Ó, tá aqui, ó. Foi o mesmo site que eu entrei, acessando o Google. Então, mantenha as unidades fora do alcance de fontes de calor e de combustíveis, e também de gases em geral. As altas temperaturas e os fluidos dos combustíveis, além do risco de explosão, podem produzir danos físicos ao equipamento. Isso aqui é importante. Eu não sei se vocês já viram equipamentos que ficam instalados em cozinhas, cozinhas industriais. Eu trabalhei no pós-venda da Carre quando eu entrei na Carre lá em 2014. E eu dava suporte técnico também, né? Então, eu já peguei algumas situações onde o equipamento estava instalado na cozinha e a parte plástica do equipamento se acabou por causa de gordura. Isso é muito comum de acontecer. Então, essa recomendação aqui é muito pertinente. Na no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, vamos terminar aqui. Vamos tentar fechar em. Não vai dar 15 minutos, mas mais um pouquinho. Não use aerosóis inflamáveis perto da unidade. A unidade pode ser danificada se entrar em contato com gasolina, solvente, benzina, inseticida e outras substâncias químicas. Não introduza as mãos ou os dedos, nem coloque objetos dentro da grelha de descarga de ar na unidade externa, pois o ventilador gira em velocidades muito altas e pode causar sérios danos pessoais. Desculpa, pessoal. Mas é importante salientar que ele gira em velocidades muito altas, inclusive velocidades está no plural. O equipamento inverter também tem, em sua maioria, né, parte dos fabricantes, o ventilador da unidade condensadora da unidade externa inverter e ele vai variar a velocidade. Mesmo na menor velocidade, ela já é alta. Para evitar um choque elétrico, nunca borrife água nas unidades e nunca manuseie o equipamento com as mãos molhadas. Não obstrua a descarga de ar em nenhuma das unidades, tanto interna quanto externa. Esta ação bloqueará o fluxo de ar, diminuindo a capacidade de resfriamento e o mau funcionamento da unidade. Durante o verão, ou quando a unidade estiver exposta à incidência solar direta, evite o quanto for possível que os raios solares entrem na área condicionada, utilizando para isto cortinas ou persianas nas janelas. Nesse ponto aqui, isso ocorre para que você consiga diminuir a carga térmica dentro do ambiente. Quanto menor a carga térmica, mais folga o equipamento vai ter para trabalhar e mais tempo de vida útil, consequentemente. Advertência: este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou por pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável.
Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inapropriado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho. Isso aqui é básico, mas vale a pena ressaltar. Nesse vídeo a gente vai parar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo. E no próximo vídeo a gente vai andar um pouco mais com os outros pontos do manual do proprietário. Eu agradeço por ter ficado até o final do vídeo e deixo com você mais um abraço geladinho. Valeu, refrigerista. Um abraço.